Salmo 57. Diz assim as Escrituras. Eu quero ler o 1 e o 2, só o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 57. Quero lembrar vocês que nós estamos gravando também, para que depois no YouTube esteja disponibilizado. Permitindo Deus, a gravação vai estar lá. Ok? Então, 57, a partir do 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. As sombras das tuas asas me abrigam, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Algumas traduções diz, o Deus que cumpre em mim todos os teus propósitos. Abra comigo também Lamentações de Jeremias. Se você não tem muito hábito de abrir a Bíblia, está fácil, porque o profeta Jeremias, logo depois em Lamentações de Jeremias, capítulo 3 de Lamentações. Eu queria que você lesse comigo a partir do 22, por favor. Lamentações 3, 22. Diz assim as Escrituras: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluias. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Senhor, na autoridade do nome do teu Filho Jesus Cristo, fala conosco. O Senhor nos permitiu essa forma de cultuar, de estarmos juntos e compartilharmos uma mensagem da tua parte. Então nós te damos liberdade, aplica a tua palavra, a verdade, ao nosso coração, à nossa mente, para que tenhamos uma semana, meu Deus, tranquila, ainda que os problemas estejam ao redor. Nós estamos seguros no Senhor e te pedimos a tua direção para esse início de semana, através da revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esses salmos, o Salmo 57, ele é conhecido também como os Salmos da Caverna, porque o rei Davi, ou Davi ainda nesse momento, né, ele estava na caverna. E não era rei ainda, mas já tinha sido ungido por Samuel, pelo profeta, pelo juiz Samuel. E ele faz essa oração, ou esse cântico, como alguns preferem. Entenda que, nesse momento, Saul é o rei. Saul é o rei e buscava matar Davi. Né? Eu não vou contextualizar muito, para a gente não perder muito tempo, e como são passagens conhecidas, mas rolam ciúmes aí da parte de Saul, porque Deus já era com Davi, e Saul, pelas suas desobediências, pelo seu coração duro, pela sua falta de sensibilidade à ação de Deus, permitiu que até demônios atuassem na sua vida. E ele vai perdendo, e Davi vai tendo conquistas, e o povo vai vendo a presença de Deus na vida de Davi. E isso faz com que, então, Saul se revolte e perceba que o reino vai chegar às mãos de Davi. Então, ele sai à caça de Davi. Esse é o cenário, esse é o contexto. Para a gente facilitar até o entendimento, essa é a caverna que Saul tem a oportunidade, Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas não o faz, não o mata, né? Saul dá uma espécie lá de dor de barriga, né? Precisa resolver a sua situação, e esse lugar que Davi, o rei Davi, estava era um deserto, só que no meio desse deserto havia uma espécie de um oásis, né? Era uma montanha que tinha palmeiras, tinha água e tinham cavernas. E Davi, ele se esconde em uma dessas cavernas. Saul tem essa informação, então sai com o seu exército para pegar Davi ali. Quando ele entra nessa caverna para fazer as suas necessidades, poderíamos dizer isso, é isso aí mesmo que você pensou, né? Davi estava lá com seus homens, não era nenhum exército, né? Davi estava com pessoas que estavam à margem da sociedade, que foi juntado a ele,
e ele está nessa caverna com essa turma, quando o rei Saul entra e faz o que tem que fazer, dá um vacilo lá, e Davi se aproxima, né? Já é um guerreiro, já é um homem muito inteligente. Ele pega ele pega um pedaço da capa de Saul e rasga. Quando Saul sai da caverna, ele mostra o pedaço da capa e diz: Rei Saul, hoje poderia matá-lo, né? Você estava nas minhas mãos, mas assim eu não fiz. Então é esse cenário, ele tem a oportunidade de matar Saul. Eu queria a sua atenção, porque aqui vem algo bem rico para entendermos de caminhar com Deus, de ter a presença, de ter a direção de Deus. Nós aprendemos aqui que nem todas as oportunidades da vida, presta atenção nisso, nem todas as oportunidades da vida são portas abertas que o Senhor queira que entremos. Amém? Você entende isso? Vou repetir. Nem todas as oportunidades que aparecem nas nossas vidas são portas abertas que o Senhor queira que entremos por elas. E a gente vê um cenário muito claro disso aqui. Por quê? Nem todas as oportunidades, irmãos, procedem de Deus. Nem todas as oportunidades. Há homens que arrotam uma sabedoria, conquistas financeiras, mas esquecem que muitas vezes isso vai ter um preço, porque não houve a bênção de Deus, né? Então, eu quero lhe afirmar isso, porque nós conseguimos aprender isso através da palavra. Há oportunidades que não procedem de Deus. Por quê? Onde eu me sustento nisso? Porque Deus, ele é santo, ele é justo, ele é sério e ele não opera nas coisas erradas. Então, tenham cuidado com as oportunidades. Aliás, as oportunidades já levou muitos homens e mulheres de Deus a se corromperem, a estarem hoje presos a situações, a matarem a sua vida espiritual, a atingir o seu relacionamento com Deus. Você me entende o que eu estou falando, né? Você cedeu em algumas coisas, você se permitiu algumas situações, e o Espírito de Deus é sensível, é santo, e isso fez com que o pacto, a aliança de Deus com você fosse atingida. Então, não tenham todas as oportunidades como oportunidades que procedem de Deus. Não é assim que funciona. Davi aqui nos ensina, através da ação de Deus na vida dele, que ele tinha uma excelente oportunidade. Ele matava o rei e facilmente seria o rei, facilmente chegava no poder logo depois, mas ele não fez. E para mim, fica um ensino importante, fica uma revelação importante da palavra, que nem todas as oportunidades são portas abertas que o Senhor queira que entremos. Presta atenção na sua vida, presta atenção no que você faz, presta atenção às suas decisões, presta atenção às coisas que você tem feito na sua vida, às atividades da sua vida, porque muitas vezes você pensa que está ganhando, mas está perdendo. E aqui fica um grande exemplo. Não são todas as oportunidades que procedem de Deus. Ore ao Senhor, peça a direção ao Senhor, tome as suas decisões pautadas na palavra. Se você precisar de um conselho de alguém mais velho na fé, procure. Mas não creia que todas as portas abertas são portas que o Senhor queira que você entre. Davi sabia, queridos, porque está na palavra, que a vingança pertence a Deus. E ele sabia. Tem coisas que a gente sabe que é Deus que tem que agir. E baseado nisso aí, ele não vai agir. A palavra do Senhor nos mostra e nos ensina que Deus quem exalta, mas é Deus que abate. Amém? Está na palavra. Quando lhe ensinam o contrário a isso, fique receoso, né? Porque ele é o Senhor que abate. Ele é o Senhor que exalta, mas ele é o Senhor também que abate. Então, Davi conhecia o princípio da autoridade que nós podemos perceber pela palavra aí. Saul era o rei ainda que Davi fosse ungido, mas quem estava no trono era ele ainda. Deus permitiu que ele estivesse no trono ainda. Por isso que Davi faz aquela declaração: longe de mim, tocar no ungido do Senhor. E é interessante esse contexto, porque quando Saul sai, que Davi mostra o pedaço da capa dele, ele sente, né, aquele momento,
como é diferente uma pessoa emotiva, né? Nós vamos ver isso agora nesse texto. Quando aquele calor da emoção, daquele momento que Davi mostra a capa e diz, olha, você teve nas minhas mãos, eu poderia ter lhe matado. Aí você vai ver no contexto que Saul chora e diz, olha, eu tenho certeza que você vai ser o rei de Israel, poupe a minha família, né? E ele chora e tudo aquilo, mas na verdade, queridos, como é perigoso palavras de pessoas emotivas. É outra coisa que nós aprendemos aqui no texto. Como é perigoso palavras de pessoas emotivas, pessoas que são conduzidas por sentimentos. Elas se comportam de acordo à situação. Então são pessoas extremamente inconstantes. Você vê isso em Saul, um homem que teve a ação do Espírito de Deus, mas continuou sendo inconstante, porque nunca houve uma conversão, não houve um novo nascimento, não houve uma transformação na vida dele. Então ele permaneceu assim, inconstante. Eu queria reforçar as minhas palavras. O perigo de você ouvir promessas ou palavras de pessoas que são conduzidas por sentimentos, que são emotivas. Hoje aplaudem, amanhã, né, batem. Né? Por quê? Porque são inconstantes. Né? E Saul era motivo, Saul era carnal, Saul era um homem inconstante nas suas coisas. Então, quero dizer, esse é um período, esse cenário que nós estamos vivendo, é um período para conserto das nossas vidas. Né? Para você ter um verdadeiro encontro, um arrependimento, uma mudança de consciência. Porque se você conduz a sua vida aqui de acordo com as circunstâncias, você toma as suas decisões, você libera palavras, cuidado. Isso não agrada a Deus, Ele não vai confiar coisas em suas mãos. Não seja uma pessoa inconstante, não seja levada. Tiago faz uma afirmação, homem inconstante que é, pensa que receberá alguma coisa de Deus? Né? Então, uma das características de um homem, de uma mulher cheio do Espírito Santo, irmãos, é a constância. Não é que não viemos a mudar, nós mudamos, né? Mas não saímos dos propósitos. Você tem propósito hoje, você tem promessas na sua vida, você sabe para onde você está caminhando. Você pode ter mudanças, mas você não sai dos propósitos, porque você tem direção de Deus, você tem revelação de Deus. Então você é constante nos propósitos na sua vida. Né? Por isso que a Bíblia fala do fruto, o fruto do Espírito. Vai ver o que é o fruto do Espírito. Se você tem o Espírito Santo, você tem relacionamento com o Senhor, caminha com o Senhor, o fruto do Espírito é visto através da sua vida. Amém? Espero que você esteja entendendo. Então, não se comporte assim. Não se deixe ser um homem levado pelas emoções, pelos sentimentos. Né? Não pode, irmãos. O Espírito Santo nos dá estabilidade. Você se torna um homem sensato, um homem que as pessoas confiam na sua palavra, um homem ou uma mulher que as pessoas buscam o conselho do Senhor porque vê em Deus através da sua vida. Uma pessoa assim, que é inconstante, ela não tem direção de Deus, ela não tem revelação de Deus, ela não se sustenta em Deus, se desespera por tudo, altera, hoje uma coisa, amanhã outra coisa. Não é isso. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie dele, o resto ele fará. Então aqui, nesse texto, Davi me faz lembrar dos momentos que nós estamos atravessando na terra, né? Porque é do mundo. E ele pede duas coisas aqui. Uma é está no Salmo 57:1, quando ele diz assim que tenha misericórdia. Você sabe no hebraico, quando se repete a palavra, é uma ênfase muito forte, é diferente do português, da nossa língua. E aqui por duas vezes ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia, e a sombra das tuas asas é o meu abrigo. Então, a primeira coisa que Davi sabe que está passando e pede ao Senhor, né, é que ele precisa de um refúgio. E o refúgio que ele se refere aí não é um refúgio da caverna, mas ele vem com o exemplo da galinha. A galinha que abre as suas asas quando vê o perigo e atrai os seus filhotes para debaixo das tuas asas, onde elas encontram segurança até que o perigo passe. E eu creio, mas creio muito, que se há desespero, o nosso momento, a nossa mente e o nosso coração não é para estar desesperados, porque nós sabemos que há um Deus que abre as suas asas e nos chama para essa proteção. Então, é uma oração, é um cântico que ele diz, Deus, eu estou em perigo. O perigo é verdadeiro, ele existe, como existe os nossos dias, nós sabemos. Mas eu quero lhe afirmar da parte de Deus, existe um Senhor que abre as suas asas para lhe refugiar,
para lhe dar uma tranquilidade até que a calamidade passe. Tenho repetido nas minhas pregações, não há nada novo, não há novidade. Deus continua trabalhando da mesma forma. Quem conhece Bíblia, quem está dizendo aí que Deus é amor e por isso não ia permitir isso, infelizmente precisa estudar. Infelizmente, vai estudar a Bíblia, né? Porque está empoderando o diabo, um diabo que para o mundo e um diabo burro que bota a igreja de joelhos, não. O diabo não tem esse poder para parar o mundo e ele não é burro para deixar a igreja de joelho. Porque todos os pastores, eu tenho grupos de pastores que eu participo, estão incentivando, buscando a sua igreja para orar. Então, irmãos, esse poder ele não tem, né? Veio da parte de Deus e Deus tem propósito através disso. Mas eu queria dizer, nós podemos sim, esses dias, orar e dizer: Senhor, me coloca debaixo das tuas asas, até que o Senhor mande, porque Ele manda, Ele é Senhor, é soberano. O Senhor mande que isso recue, que isso vá embora, que essa calamidade sobre a terra saia. Eu quero reforçar e lhe estimular a você crer nisso que está aqui. O Senhor que nos guarda, debaixo dele. Não tem inferno, não tem diabo, não tem nada que vá lhe tocar, lhe pegar lá, não tem vírus, não tem nada que vá lhe pegar lá. O refúgio do Senhor. É essa oração que nós podemos e devemos fazer. Davi sabia, queridos, veja que isso aqui tem quanto tempo, né? Davi sabia que as calamidades não duram para sempre. E essa também não vai durar para sempre. Ainda que seja difícil passar por elas, ainda que haja desdobramento delas, elas vão passar. E nós podemos orar sim. Eu queria trazer essa palavra de fé, de uma renovação de fé para o seu coração nessa noite. Deus, o Senhor pode, meu Deus, porque até que passe, e vai passar essa calamidade, me esconda debaixo das tuas asas. Me esconda debaixo das tuas asas. Tu é o meu verdadeiro refúgio, a minha verdadeira segurança. E a segunda coisa que Davi fala está no versículo 2, que ele diz: Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. Cumpre em mim os teus propósitos, ou seja, me ensina. O que eu preciso aprender nesses dias, Senhor, me ensina. Tanta gente pedindo tanta coisa, pede ao Senhor, né? No seu particular, naquela oração que Jesus ensina, modelo, entra no teu quarto, fecha a porta, tira a tua capa e diz: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesses dias? Com isso que o Senhor trouxe à terra, o que o Senhor quer me ensinar? O que é que eu tenho que mudar? Uma segunda oração é essa que está em Lamentações. Mas tem misericórdia da minha vida. Em Lamentações nós vemos o Senhor dizendo que é pelas suas misericórdias que nós não somos consumidos. Quem pode lhe livrar, irmãos? Que vitamina? Me fala aí, qual é a vitamina? Qual é a injeção que você pode tomar hoje? Qual é o médico que você vai para os Estados Unidos? Vá para os Estados Unidos. Está pior do que aqui. É uma potência. Vai lá, vai para a Europa. Quem pode te guardar são as misericórdias do Senhor. O seu dinheiro hoje não pode, não. O seu jatinho não pode te ajudar hoje, porque lá está pior do que aqui. Amém? Então quem pode te ajudar é o que está na palavra aqui, as misericórdias, que permite que não sejamos consumidos, né? O Senhor tem baixado a soberba de muita gente, nós sabemos disso, a prepotência e a arrogância de muita gente. Então é tempo para você deixar Deus trabalhar no seu interior. É o Senhor, Ele está ensinando, querendo ensinar a sua igreja, é o Senhor que nos sustenta, porque você pode estar em qualquer lugar do mundo hoje e você não tem segurança. Agora, há um lugar debaixo das asas do Senhor que você encontra refúgio até que passe a calamidade, né? Só o Senhor nos livra das calamidades até que elas passem. E eu quero deixar essa palavra no seu coração. Você que confiou muito na estrutura, você que confia muito na ciência, pare um pouquinho. Você tem um Deus que é melhor do que a ciência. Nós não estamos menosprezando nada disso, porque nós estudamos, acreditamos, sabemos que é Deus que dá sabedoria. Nós louvamos a Deus pelo pessoal da saúde que está se dedicando nesse dia. Não é nada disso. Mas a nossa confiança não está em cavalo nem em dinheiro, está no Senhor. É esse tempo que o Senhor quer ensinar à sua igreja. Se voltem para mim, porque se não for a minha misericórdia, vocês serão consumidos. Eu vejo que é interessante que muita gente faz essa pergunta: e por que Deus não matou Davi quando ele adulterou? E para mim, um tempo atrás eu escrevi isso, e terminei nunca pregando, mas se você entender a visão de Deus como é diferente do mundo. Por que Deus não matou Davi?
Porque depois do processo duro que Davi passou, você sabe disso, ele se arrastava, ele dizia que seus ossos doíam, se humilhava. Mas depois de um processo duro, difícil, de cura interior, Deus sabia que Davi traria frutos extraordinários para o reino de Deus. E ele trouxe. Assim foi feito. Então eu quero deixar uma palavra, eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou lhe dizer. Se você hoje se encontra numa situação difícil, de vergonha, Deus é perito em reverter situações. Não deixe de crer. Amém? Se você se encontra hoje numa situação de vergonha, de medo, como Davi teve, que você sabe que precisa ter uma mudança na história da sua vida, ou com medo, ou desesperado por esses momentos, ou sem saber o que vai ser, eu queria dizer isso. Há um Deus que enxerga lá na frente, e Ele pode, Ele vê no seu coração que a sua vida pode mudar por completo. Ele fez isso na mão do homem, na vida de um homem que estava arrasado, um homicida, um adúltero, mas que ele viu que depois de um processo, esse homem seria alguém extraordinário da mão dele. E ele acreditou nesse homem. E nós sabemos que isso aconteceu. Então, eu queria dizer da parte de Deus, se você está passando por isso hoje, não deixe de crer. Porque você serve um Deus, ou existe um Deus que você pode servir, que é perito em reverter situações, mudar a sua vida por completo. É nele, nesse refúgio que você deve buscar. A palavra do Senhor, então, nos diz, irmãos, que enquanto as tempestades não passar, enquanto durar a calamidade, né, é tempo de corrermos para o Senhor. Então, um tempo de correção, um tempo de arrependimento, um tempo de mudanças de atitude. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Essa é a sua parte. Né? Eu creio muito que está em Lamentações aqui, porque eu vejo isso. Nós somos sustentados, assim eu creio, pelas misericórdias do Senhor. E elas, são as misericórdias do Senhor, que não vão deixar que sejamos atingidos, consumidos por esses dias de calamidade. Queridos, só tem uma opção: as misericórdias do Senhor. Não tem saída. Né? O Senhor tirou o controle da mão dos homens. Se Deus não te sustentar, se Deus não te livrar, quem pode? Ninguém pode te livrar, né? Corra para debaixo das asas do Senhor. Ali é o seu verdadeiro refúgio. Davi estava numa caverna, mas sabia que ali não era proteção para ele. A proteção era o Senhor. Então, se o Senhor ele é poderoso para cuidar das nossas vidas, irmãos, ainda que estejamos na caverna. E literalmente muita gente está, né? Nós estamos presos aí. Mas ainda que estejamos na caverna, o Senhor é poderoso para cuidar das nossas vidas. Enquanto estivermos na caverna, vamos permanecer crendo. E com a certeza que vamos sair dali e vamos viver as promessas de Deus. Você que está aí, você tem promessa de Deus, né? Você sabe que Deus tem coisas a cumprir na sua vida. Então descanse o seu coração. Vai passar, as calamidades vão passar. E você vai viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Que as misericórdias do Senhor estejam sobre minha vida, sobre a sua vida. Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente orar. Eu acho que nós já estamos no horário aí, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. As calamidades vão passar, eu não tenho dúvida disso. E o que você aprendeu com elas? Se um anjo chegasse para você agora e perguntasse isso: olha, esse período vai passar. Qual foi a sua experiência pessoal? O que você vai tirar disso? Né? Se o Senhor teve um propósito de trabalhar na sua vida, o que você já pensou em mudar quando passar essa calamidade? Qual a sua experiência pessoal? Eu gostaria, só um pouquinho, nós vamos orar, mas eu queria que você não respondesse, mas refletisse. O que você está tirando de proveito como experiência pessoal da sua vida? Quando passar essa calamidade, o que você aprendeu? O que você já estabeleceu de mudanças no Senhor? Você já estabeleceu? Nós ouvimos muitas coisas e tal, mas você e Deus, qual a sua experiência? Pense comigo aí rapidinho, vamos interagir aqui rapidinho. Um anjo do Senhor chegou a você e fez essas perguntas. Quando passar, o que você aprendeu? Ou você vai sair da mesma forma? Quais foram as mudanças que você já pensou em fazer? O que você já estabeleceu de mudanças quando passar esse período de calamidade? Você já fez isso? Você já parou para pensar isso? Você já parou que seria um momento... Você já pensou que esse pode ser um momento
É ideal para isso você pegar a sua agenda, o seu diário e colocar lá: Deus, eu quero estabelecer mudanças, porque o Senhor permitiu essa situação para que eu aprendesse, para que eu saísse desse momento de calamidade com experiências. Olha o que diz a palavra: Ele te guarda até passar a calamidade, mas a parte de mudança é sua. As misericórdias é que permitem que você não seja consumido. Não tem lugar do mundo, não tem nada, nada. São as misericórdias do Senhor, né? Colocou na situação frágil. Então, o que você já pensou? O que você já estabeleceu de mudanças? Eu quero te dar uma sugestão. Que eu estou fazendo com a minha vida e quero sugerir, como pastor, como amigo, como irmão, eu quero fazer uma sugestão. Comece por investir mais na sua vida espiritual. Né? Nós não fazemos um orçamento mensal, nós não fazemos propósitos, vamos comprar um carro, uma casa no final do ano, vamos viajar, né? Vou botar o meu filho para fazer isso e aquilo. Queridos, por que não? Por que não fazer esse projeto? Por que não dizer, quando esse período acabar, quando voltar tudo, o meu trabalho, para a minha igreja, para a minha rotina, eu vou investir, eu vou cuidar mais da minha vida espiritual, eu vou procurar me aproximar mais de Deus, eu vou procurar trabalhar, me envolver com as causas do Senhor, eu vou priorizar, eu vou me dedicar mais. Esses dias nós ouvimos uma matéria, esse dia eu ouvi uma tão rica, tão interessante, vai estar no Instagram da igreja, né? Um homem que fez uma pesquisa, as pessoas que leem a Bíblia ou participam, né, da palavra uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes, 4 vezes, a diferença que a pessoa tem quando ela consegue interagir com a palavra, na igreja, em casa, enfim, 4 vezes na semana. E aí fala da ira, do alcoolismo, da relação com a sua alma, com os seus sentimentos. Irmãos, hoje os templos estão fechados, ou devem estar fechados, ou deveriam estar fechados. A gente respeita quem pensa diferente, para a gente refletir sobre, mas amanhã eles vão estar abertos. E você vai sair da mesma forma, você vai conduzir a sua vida da mesma forma. Você não acha que é um tempo que o Senhor está te chamando para você estabelecer essas mudanças? Pega aí, escreva. Deus, eu quero investir mais na minha vida espiritual. Não preciso ser muito inteligente, não preciso ter uma vida espiritual consagrada para entender que Jesus está voltando. Ou seja, cada vez que se cumpre as Escrituras, está se cumprindo, mais perto está a volta do Senhor. Mais perto está a volta do Senhor. Você vai esperar o quê? Você pode amanhã, quando acabar essa calamidade, quando passar, porque ela vai passar. O Senhor está te guardando, ela vai passar. E você pode sair dela diferente. Estabeleça. Você que é da comunidade, ou você que está aí e tem o seu pastor, a sua igreja, procure o seu pastor depois. Pastor, como eu posso servir mais? Como eu posso ser mais útil na obra? Irmãos, nós temos essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade. Você sabe que os melhores termos espiritual, né? Os melhores salmos, os melhores cânticos de Davi, ele escreveu nos momentos de luta. Sabe por quê, irmãos? São nos momentos de luta que nós aprendemos a olhar para o Senhor, ou voltamos a olhar para o Senhor. E muitos, infelizmente, muitos pastores, muitas doutrinas, aí a ficha não caiu sobre isso. Mas esse é um momento que o Senhor permite para que voltemos a olhar para o Senhor. Voltemos a praticar o que já praticamos um dia, né? Nós podemos lembrar nesses dias, nesse cenário que nós estamos vivendo, né? Que o único refúgio seguro que nós temos é o